Gente. Eu tô muito nervosa, meu coração tá muito acelerado. Mas eu tratarei iniciar a transmissão. Espero que o difícil cada um de vocês. Oh, meu Deus, eu tô nervosa. Então, vou esperar depois. A versículo que eu separei, os versículos finais, mas o principal foi 2 Coríntios 12:9. E como está escrito aí, é quando Deus fala para. Quando Deus fala para Paulo que quando ele está com o espinho na carne, que ele não vai curar Paulo, porque a graça dele que basta. Ele fica escrito, a minha graça que basta. Porque o meu poder está nessa aqui. O tema é um pouquinho assim, como é que explica? Vai dar alguns atalhos, mas é assim mesmo. Então, Deus pode curar. Ele é Deus quando cura, mas também continua sendo Deus quando, às vezes, aquilo que queremos que Deus nosso orgulho, fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. O mesmo período. Hoje existe uma ideia muito forte de que se eu tenho fé suficiente, Deus obrigatoriamente vai me curar. Mas a Bíblia mostra homens e mulheres que Deus que tinham fé, que mulheres de Deus que tinham fé, amavam a Deus, oravam e mesmo assim continuaram passando pela vida. Paulo, ele orou 3 vezes, mas o espinho na carne não saiu. Também tem a cura do paralítico no texto de Bethesda, que, tinha vários doentes lá, mas Deus, ele curou apenas uma pessoa. Deus, Jesus, ele não poderia ter curado todos, mas ele só escolheu curar um. E então a pergunta que eu deixo para vocês é: Deus podia curar? Sim, ele podia curar. Mas ele não quis, porque cada coisa tem o seu tempo. Aí, como eu tinha falado, isso na carne de Paulo, que fica em segundo a história, né? Fica em 2 Coríntios 12, de 7 ao 10. E eu vou ler aqui e diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo era apóstolo, cheio do Espírito Santo, usado em milagres, pregador do Evangelho, mas mesmo assim ele carregava o espinho na carne. E o mais forte é que o próprio texto diz que aquilo tinha um propósito, para que ele não se exaltasse. O espírito não era abandono de Deus,
era tratamento. O problema não significava a ausência de Deus, significava que Deus ainda estava trabalhando nele. Paulo pediu: Senhor, tira de mim. E Deus disse: a minha graça te basta. Não deu cura, deu graça. E às vezes a graça sustenta mais do que a cura removeria. Tem dores que não vieram para destruir você, vieram para impedir que você se perca. E voltando ao tanque de Betesda, lá em João 5, que havia lá vários doentes, cegos, mancos, paralíticos, uma multidão sofrendo. Mas Jesus escolheu apenas um homem. Isso é pesado, porque se eu tivesse lá, talvez eu pensasse, por que ele não me curou? Meu sofrimento vale menos que o dele? Deus me ignorou? E é exatamente aí que muita gente perde a fé. Quando Deus abençoou o outro primeiro. Mas o tanque de Betesda ensina que Deus não perdeu o controle, só porque eu ainda estou esperando. O fato de Deus curar alguém do meu lado significa que ele esqueceu de mim. Tem gente que suporta a própria dor, mas não suporta ver Deus fazendo no outro enquanto nela ainda não aconteceu. E o rancor é perigoso, porque transforma a dor em amargura. E também temos aqui a prova de que a fé vai além, de que se Deus não fizesse, eles vão continuar tendo, que é os três jovens da fornalha, que eles disseram, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo se não nos livrar, nós continuaremos crendo. E essa que é a fé verdadeira, não é eu sirvo porque ele faz, e sim eu sirvo porque ele continua sendo Deus. Hoje, muita gente quer uma fé baseada em troca. Se Deus curar, eu adoro. Se Deus abrir a porta, eu permaneço. Se Deus resolver, eu continuo. Mas Deus, ele não quer um relacionamento baseado só em milagre. E a sua fé só existe quando tudo dá certo. Então, o certo da sua fé não é Deus. O centro da sua fé não é Deus. É o resultado. O maior perigo não é a dor, e sim o orgulho. Paulo recebeu grandes revelações. E Deus permitiu o espinho para proteger o coração dele. Porque existem coisas que, se Deus tirar rápido demais, se Deus entregar antes da hora, se Deus curar sem tratar o coração, podem destruir a pessoa espiritualmente. Às vezes a luta está sendo a luta está segurando você perto de Deus. Tem gente que ora, Deus, tira isso. Mas Deus vê, se eu tirar agora, você se afasta. O espinho doía, mas mantinha Paulo de joelhos. A graça é suficiente. Deus não prometeu, nunca vai sofrer, mas prometeu, minha graça vai sustentar você. Paulo termina dizendo, quando sou fraco, pediu a Deus muitas e muitas vezes para Deus tirar uma dor, uma espera, uma enfermidade, uma frustração, uma luta emocional, uma oração ainda não respondida. Talvez Deus ainda não tenha removido ou resolvido, mas isso não significa que ele te abandonou, porque Paulo continuou com o espinho, muitos continuaram no entanto, e mesmo assim Deus continuava sendo Deus, e continua sendo. O milagre maior não é apenas ser curado, é permanecer fiel, mesmo quando a resposta não é a que você queria. Ele continua sendo Deus quando quiser, quando não quiser, quando curar, quando não curar, quando responder, e mesmo quando ficar em silêncio. Então, se pergunte, se Deus não fizer o milagre que eu espero, eu ainda vou continuar confiando nele? Se a resposta que eu tanto pedi não vier, eu continuo adorando? Se a porta não abrir, eu continuo crendo? Se a dor não passar agora, eu continuo chamando pelo Pai? Continuo chamando ele de Pai? Porque é fácil confiar quando tudo está acontecendo do jeito que a gente quer.
Mas a verdadeira fé aparece quando o céu parece silencioso. Talvez você esteja cansado, frustrado, até sem entender o porquê de tanta espera. Mas não diminua a sua fé só porque Deus ainda não fez. O silêncio de Deus não significa ausência. A demora de Deus não significa abandono. E às vezes, Ele não nos dá porque a gente não necessita. Por exemplo, se eu oro muito a Deus e eu peço, ai Deus, eu queria muito um iPhone, mas eu não tenho condições para isso. Você necessita desse iPhone? Talvez não. E Deus, Ele não te dá, não porque Ele não pode te dar, mas Ele não te dá porque você não necessita. E talvez Ele te dando, pode ser que você se afaste dele. Então, às vezes, Deus não responder a nossa oração não significa que Ele não está sendo fiel conosco, que Ele nos esqueceu, que Ele mudou com a gente, que Ele não nos enxerga. Na verdade, pode ser que Ele só esteja querendo que a gente confie mais nele. E que pode ser que Ele dando aquilo para a gente, Ele realizando aquele milagre, a gente se afaste dele. Então, às vezes, a gente tem que pensar para parar e refletir. Se Deus me der, se Deus fizer esse milagre, eu vou continuar confiando nele, eu vou continuar amando ele, eu vou continuar buscando a ele. Então, eu tinha para dizer hoje. Obrigada, Ida. Pois é, gente. Eu falei pra vocês que ela lapada mansa, a carinha de nossa, gente, ai, que não sei o que não sei o que lá, né? Aí eu falei, e olha, minha gente, eu acho incrível, porque assim, as coisas como são, né? O Senhor Jesus, ele poderia ter livrado cada um de nós que está aqui dessa palavra. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas hoje não ia ter culto. O culto ia ser amanhã, que ia ser o culto aberto. Sendo que tivemos alguns contratempos com o pregador em específico e o cantor em específico e uma pessoa da liderança em específico. E aí o que acontece? Eu falei assim, Fernanda, vai ter que ser tu mesmo. Eu falei assim, olha, não tem. Eu falei com ela segunda-feira. Eu falei assim, olha, não tem como e tudo mais. Ela falou assim, tu vai? Eu falei assim, eu vou. Aí tá bom, tá certo. Aí quando foi hoje, a bonita falou assim, Duda. Gente, eu tô rindo, mas é de desespero. Aí ela falou assim, Duda, olha, tu quer saber da pregação ou tu quer que seja surpresa? Aí eu fiz assim, olha, o que você quiser, pra mim não importa. Aí ela fez assim, tá bom, vou te mandar. Gente, quando eu li, eu fiz assim, não, rapaz. Não é possível não. Só com o versículo base, a minha graça te basta. Eu já senti uma lapada assim, ó, pá, na cara. Aí o outro, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu, eita Jesus. Aí a cada hora que eu lendo, eu falei assim, olha Fernanda, tá muito bom, mas eu não vou continuar lendo porque eu já apanhei aqui. Quando eu vi assim, gente, vocês vão apanhar. E é lapada mansa. Você não me fala, é lapada mansa? Que é as meninas que dá lapada, mas olha a carinha dela, minha gente. Olha o tamanho desse sorriso. Parecia olha, eu não tenho nem palavras para continuar. Aí, o que acontece? O Senhor trouxe a gente e fez um mover todinho completo. Pra gente poder apanhar aqui, né? Enganou todo. Ah, não me engana
engana não, minha gente, porque quem conhece sabe, né, dona Fernanda? Cadê sua irmã? Hã? Ela tá no quarto dela. Ah, é porque a gente também ficou um pouquinho sem escutar muito do som por causa que foi por causa do teu fone. Ah, desculpa. Eu não tinha visto o chat e vi agora. Mas, continuando, alguém gostaria de acrescentar ou de falar alguma coisa? Tia tá por aí, né, que eu já tô vendo, nossa pastora. Saudades, amiga! Gente, alguém... Calma, gente. Sem pressa, um de cada vez, sem formar tumulto. Tudo bem, tudo bem. Mas sabemos que nossa querida predadora, primeiramente, muito obrigado, Fernanda, por ter aceitado falar o quê? Eu li com a voz da indignação de Lidiane. Ai, ai. Eu acho que agora a Lidiane gostaria muito de não ter assistido a pregação. Queria que a USP continuasse assim, né? Até a aula dela, e enfim. Não, aí também não, né, querida? Né, aí também não. Ah, não, vamos ter aula hoje. Não, também. Não, eu tive aula, mas foi online, graças a Deus. Mas também desejar ter ido pra UFS também já é demais. Ah, tudo bem. Guarda aí que tu vai cantar, já que tu tá em casa. Tá bom? Já joga assim. Mas vimos aqui que ela falou algumas bastantes coisas que foram, né, nos nossos corações, né? Ela falou sobre o espinho da carne de Paulo. Sabemos que todos nós temos um espinho na carne, tá bom? Se você ainda não descobriu o seu, em breve você vai descobrir, porque todos nós temos, porque é a partir dele que a gente aprende a falar o que o nosso bom apóstolo Paulo falou. A minha graça te basta, né? E olha, uma frase também que me marcou foi essa, ó. Tem dores que não vieram para destruir você, vieram para impedir que você se perca. Minha gente, olha, o impacto dessa frase. Eu estava dentro do ônibus quando eu li isso. Eu olhei assim, falei assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, me ajude. Porque, gente, olha, eu senti essa. Até Celina, a gente sente lá no fundo. Olha, tem gente que suporta a própria dor, mas não suporta ver Deus fazendo no outro enquanto nele ainda não aconteceu. Aquele silêncio de coisas. Só para enfatizar um pouquinho, eu acho que talvez algumas dessas frases podem ter passado despercebida, mas aí eu acho que Jesus, quando ele quer lembrar a gente de novo, aí ele vai e fala, né? Tem gente que suporta a própria dor, mas não suporta ver Deus fazendo no outro enquanto nele ainda não aconteceu. Isso é o quê? Um rancor. Ai, Jesus. Gente, quem nunca guardou rancor? Não, a Hillary vai falar agora não. Tudo tem o seu tempo determinado. Tá bom? E a frase que foi a frase foi: se a sua fé só existe quando tudo dá certo, então o centro da sua fé não é Deus, é o resultado. Minha gente, pelo amor de Deus. Fernanda, pelo amor de Deus, não dá não. Gente, essa frase eu acho que ficou marcada aqui, tá? Porque, olha, prosseguindo, o espinho doía, mas mantinha Paulo de joelhos. O espinho doía, mas mantinha Paulo
de joelho. Vocês estão entendendo os links das coisas aqui? Tá bom? Ai, olha, gente, essas são a hora que a gente não sabe o que falar. É aquela famosa frase, né? É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Não, é a hora que o filho chora, a mãe vê, tenta fazer alguma coisa, mas não dá. Não pode porque foi o pai que mandou. Aí quando o pai manda, acabou-se. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Para finalizar, né? Vou ter que rever esse culto. Para finalizar, só mais uma frase do que ela falou. O milagre maior não é apenas ser curado, é permanecer fiel, mesmo quando a resposta não é a que você queria. E com isso eu me calo. Pode falar, Hilary. Eu só queria falar uma frasezinha que eu já ouvi algumas vezes, da frase que ela falou, que também tocou bastante. Tocou não, deu um soco aqui, sabe, no meu coração. Se a sua fé, igual você falou, né? Se sua fé só existe quando tudo dá certo, então o centro da sua fé não é Deus, é o resultado. É igual hoje em dia, infelizmente as pessoas estão muito nisso, só pensando no resultado, tendo o resultado como centro. As pessoas acham que Deus... A gente, né, falar a verdade. A gente acha que Deus é garçom, que só pede, mas não quer fazer. E não é assim, né? É só isso que eu queria comentar, porque essas frases... Nossa, essa frase é bem chocante. Isso é verdade. Oi? Tem que mandar ela depois essas frases pra guardar com a gente e a gente sempre relembrar dela. Ela Todos os dias a gente manda. fica pagando. Ela manda a pregação todinha lá, se preocupe não. Ela manda lá, porque é bom que a gente guarda para sempre essa pregação. Mas foi como ela falou, às vezes a gente quer fazer Deus de garçom. Olha Deus, eu quero isso. Por favor, para hoje. Aí o Senhor olha assim e fala assim, E é bonita. Espera só um pouquinho, vou te dar aqui um chá de cadeira. Ai, mas é sobre isso. Gente, olha, eu não... Eita, fale, Fernanda. Eu tenho até medo. Eu vou botar o microfone mais perto para escutar aí. Você tá escutando agora? Seria melhor tu teria como tirar o fone? Porque tá meio... É porque tá todo mundo dormindo, quer ver? Meu pai tá dormindo, pra mim fazer barulho, eu tô filho. Ah, tá bom então. Mas dá pra escutar? Dá. Então, um pouquinho se eu vou me falar mais, eu vou falar. Como eu falei na pregação, que a gente pede e Deus não dá. Foi a coisa que eu mais pedi na vida. E Deus, ele não quis dar. Que foi quando minha avó, ela teve câncer, há uns anos atrás. E a gente pediu a Deus e depois de muito tempo Deus curou ela. Só que ela ficou muito debilitada por causa das quimioterapias e tudo mais. E ela vinha ficando doente com muita frequência. Só que aí um dia do nada ela pegou uma gripe que deixou ela muito mole. E ela só respirava fazendo força e tudo mais. E aí tiveram que socorrer ela. E ela foi pro hospital. E aí eu orava todos os dias, Deus, por favor, não lembre minha avó. Porque eu não consigo viver sem ela. E aí eu orava todos os dias, eu orava, Deus, eu ficava no chão, eu voltava pra rosto no chão, começava a fazer Deus, por favor, não lembre minha avó. E aí, Deus, ele sabe o que faz, né? Ele não quis que minha avó fizesse mais, porque ele sabia o quanto que ela sofreu. E aí ele levar ela tava com o pulmão muito fraco, como eu falei, por causa da quimioterapia que ela tinha feito, e a gripe acabou acumulando muito catarro no pulmão dela e o pulmão dela não aguentou. Aí minha avó se foi. E tanto que eu pedi Deus,
esse dia. Eu ia voltar sozinho com a gente. Eu tava refletindo muito nessa palavra. Eu tava falando e tentando me controlar. Mas, às vezes, eu acho que faz isso. Inclusive, depois que minha avó se foi, os meus tios voltaram pra igreja. Então, às vezes Deus faz essas coisas e não nos dá tanta gente então, pra poder moldar a gente. E foi até melhor pra minha avó, porque eu tava sofrendo muito. E aí, isso, Deus usou da vida dela pra tratar com a nossa família. Primeiramente, meus sentimentos. Eu sei como é difícil perder alguém que a gente ama, mas é assim, minha gente. Às vezes não adianta a gente pedir algo, porque o que Deus sabe, o que vai acontecer lá na frente ou algo do tipo, Ele sabe muito mais do que a gente. Nossa visão ela é extremamente limitada para o poder de Deus. Às vezes a gente bate o pé, a gente se esperneia, a gente acha ruim quando o Senhor ele faz algo que não é o que a gente queria. Mas depois Ele mostra pra gente e a gente passa a entender, né, o porquê. Porque, por exemplo, tenho certeza, Fernanda, de que tanto você como toda a sua família pediu a restauração, né, da sua avó, que ela voltasse. Mas e o íntimo da sua avó? Algo que ela poderia pedir ali, né? Talvez ela tenha pedido muito ao Senhor a volta dos filhos dela para a igreja. E tem coisas que realmente só acontecem quando a dor vem, quando a dor bate forte. E o Senhor, às vezes, Ele faz a gente ser um pouquinho de Rambo, né? Às vezes Ele confunde a gente um pouquinho com Rambo. E a gente tem que lutar batalhas que a gente não imagina. Muita gente aqui também sabe da minha história e eu compartilho muito disso com você. E o pessoal sempre fala, né? Tem males que vêm para o bem. Mas isso não é um mal. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente, como é carne, tem uma visão muito limitada, né, sobre a morte. Porque o que fica pra gente aqui é só a saudade. Mas eu tenho certeza que a sua avó ela estaria muito feliz agora. Se ela estivesse por aqui vendo que você continuou na sua luta, que o Senhor lhe ajudou a fazer você entender justamente o versículo base do tema da sua pregação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem sabe você não estaria nem aqui, né, deixando essa palavra, porque as experiências, quando o Senhor quer que a gente tenha experiência, não adianta a gente chorar, não adianta a gente espernear, porque não adianta. E hoje, para você trazer essa pregação, o Senhor tinha que fazer também com que você entendesse, para que você não fosse uma hipócrita, como muita gente aí que prega aquilo que não faz, que fala e não faz e por aí vai. Mas você pôde dizer e pôde testificar de prova viva que a graça do Senhor tem te bastado e que o poder dele tem se aperfeiçoado, né, na sua fraqueza. Eu tenho certeza que sua avó deixou um legado aí para você e que você vai continuar levando o legado e levando toda a história da sua avó, o que o Senhor permitiu que acontecesse com sua família depois que Ele aguardou. Né, eu tenho certeza que hoje em dia seu coração se sente um pouco mais em paz. A gente chora, porque a saudade fica, a saudade bate, mas o vazio ele é preenchido pela graça do Senhor. Às vezes a gente sente o vazio, a gente reclama com Deus, olha Jesus, por que o Senhor fez isso? Eu não queria assim, eu não queria assado, e que não sei o quê. Mas o Senhor ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Ele sempre sabe o que é melhor. E por muitas das vezes acontece o que Lide falou. Calha a boca e... Cadê o que foi que ela falou aqui? Calha a boca que você não sabe de nada. Apenas obedeça. Gente, imagina você sofrendo e o Senhor fala assim, olha, fica quieta. Fecha a boquinha, só ora e entrega tudo em minhas mãos.
É fácil? Não, nunca vai ser. Mas a gente tem que fazer com feito Paulo. A gente tem que entender, né, feito Paulo, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa da nossa fraqueza. Foi como uma das pregações passadas que a Bruna deixou, que ela falou que o Senhor, ele não tem felicidade, ele não fica feliz em ver nosso sofrimento. Ele não fica feliz, claro que não, porque ele é nosso Pai. Se ele deu seu filho para morrer por amor a gente, aquele amor sacrificial, será que ele ficaria feliz em ver um filho dele sofrendo também? Não. Mas há uma diferença. Nós somos carne, nós somos pó. E tem coisas na nossa caminhada cristã que é necessário que a gente sofra, que a gente padeça, não como sofreu e padeceu Jesus, porque Deus sabe que nós não aguentaríamos passar por um terço da metade do que ele passou. Mas o Senhor, ele conhece as nossas limitações, ele sabe até onde a gente aguenta. E é por isso que a Bíblia está repleta aí de histórias verídicas que foram testificadas pelo Senhor. Porque se está na Bíblia é porque ele sabia que a gente precisava, né, desse mapa, desses tão belos livros para entender que nós não somos únicos, não aconteceu apenas com a gente. Temos vários exemplos de várias histórias diferentes ou várias histórias parecidas que mudam apenas umas coisas, mas que em todas elas nós vemos a mão do Senhor sobre nossas vidas, sobre as vidas dos apóstolos, dos profetas, até de simples pessoas como Raabe. Quem dava alguma coisa por Raabe? Ninguém. Mas ela fez algo que ninguém mais faria. Ela escondeu dos servos do Senhor, sabendo que ela poderia morrer por ter feito isso. Mas o Senhor a honrou tanto, mas tanto, que ela está lá, na galeria dos heróis da fé. Quem diria? Raabe, uma prostituta, estaria na galeria dos heróis da fé. Tem coisas que a gente não entende. Muita gente poderia não dar nada por Raabe, por ela ser quem ela era. Mas ela entendeu que tudo que ela fazia não era do agrado do Senhor. E ela se arrependeu. E o Senhor a exaltou. Hilary, tu ia falar alguma coisa? Eu queria só deixar um versículo que eu li hoje e apanhei antes de começar o culto. Aí eu apanhei mais um pouquinho. Aí eu só queria deixar esse versículo. Em Mateus 7, no caso capítulo 7, versículo 11. Que diz assim: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. É igual ela falou, né, do caso da avó dela e tudo mais. E Deus tem planos bem melhores e maiores do que os nossos, né? Então, mesmo que a gente ache que a nossa visão é ruim, é bom, porque Deus sabe muito além do que a gente imagina, né? Eu só queria deixar esse versículo, porque acho que faz todo sentido. Pode falar, Karen. Gente, eu tô um pouco sumida ultimamente, né, dos cultos, e assim, eu entrei na metade do culto, mas é algo que Deus tem falado comigo também, né, sobre isso, e até escutei, né, hoje Deus falou comigo, que é em relação a, hoje mesmo, tá, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, essa pregação só veio confirmar algo a mais, né? E também a questão da avó dela que ela tinha falado, lembrou de quando eu perdi a minha avó também, que, assim, eu não era convertida ainda, e ela estava no hospital, estava com 70% da capacidade cerebral já, né, perdida, infelizmente, por conta de um AVC isquêmico que ela teve. E, assim, eu tava, Senhor, e agora? Não quero perder minha avó, mas eu fiz uma oração antes de dormir, né? E, assim, foi no domingo, eu orei para Deus para que se fosse melhor fazer o bem
que na concepção dele era o bem que ele fizesse, sabe? Mesmo que eu não entendesse que realmente era o melhor, né? Mas que trouxesse paz, sabe? Quando eu me levantei de manhã, eu senti uma paz enorme, assim. Mas eu fiquei pensando, eu acredito que ela melhorou. Eu fiquei pensando, sentindo isso. Eu tô sentindo uma paz grande, uma paz enorme, mas acredito que ela esteja melhor. Vamos ligar pra ela. Minha tia tava do meu lado, né? Aí ela ligou e realmente, infelizmente, soube a notícia de que a minha avó tinha falecido. Então, como diz lá em Filipenses, né? Filipenses 4 e 7, né? Que a paz de Deus excede todo entendimento humano. Então, nesse momento, foi um momento que eu percebi realmente, eu não era nem convertida ainda, que a paz de Deus excedeu todo o entendimento humano. E aí, a partir desse momento, depois da morte da minha avó, que realmente eu fui buscar mais ao Senhor, né? Eu era da Igreja Católica, aí me converti, aceitei o Senhor, né? Como meu Salvador, e aí fui caminhando na fé e assim, eu pude realmente chegar, como o Eduardo falou, a graça, né, de Deus nessa situação. E isso me lembrou, essa situação, vocês falando, né, sobre isso, e a pregação propriamente dita, ela me fez lembrar que a graça de Deus realmente, ela estava ali naquele momento, a paz, mesmo que eu não entendesse o melhor de Deus, né, Deus levou minha avó, mas trouxe uma paz enorme e foi o melhor, infelizmente, e às vezes o melhor que Deus tem pra gente não é o melhor que a gente pensa que é pra gente, sabe? É complicado, né? Tem tantas frases e efeitos aí que foram dizidos também. É sobre isso, minha contribuição. É verdade, é verdade. É bom ver assim. Eu gosto mesmo desses momentos assim, quando vocês começam a falar, porque assim é um compartilhamento, sabe, assim, de experiências que o Senhor permite que cada um tenha. Vê, foram coisas parecidas, mas o Senhor ensinou a cada um algo diferente. Mas que mesmo assim, com tantas experiências, de certa forma ruim para o nosso lado humano, porque para o nosso lado espiritual é bom. Mas mesmo com tantas coisas, o Senhor ele pôde mostrar a ele a sua graça, fez com que a gente entendesse que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Porque enquanto a gente estava fraco, a gente começou o quê? A buscar ao Senhor com mais intensidade. Às vezes essas coisas acontecem justamente para que a gente possa buscar ao Senhor um pouco mais, né? Com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de perseverança, de estar ali aos pés do Senhor, orando, buscando. Eu falo isso para vocês, mas serve principalmente para mim, porque eu tô precisando buscar o Senhor um pouquinho mais, eu tô ainda xoxa capenga, não vou mentir. Mas é assim mesmo, o Senhor ele vai dando uns abalos na gente, vai dando umas tamancadas, umas sandalhadas, né? Como a Shei falou, né? Que tem que ser com salto agora, porque salto fino também fura que aí dá, né? Mas, enfim, primeiramente, obrigada, Fernanda, por essa palavra maravilhosa, né? Por compartilhar essa sua experiência com o Senhor, mas que o Senhor ele continue, né? Lhe ajudando. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor ele tem nos consolado, né? Todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Amém? Está com Lidiane para cantar. Ô, pai. Gente, enquanto vocês estavam falando, antes de cantar, tem uma música que é em inglês, eu não sei inglês, né, minha gente? Mas eu tenho a tradução. Eu tenho a tradução de uma parte, que é aquela Flowers, Samantha, não sei quem, flores, né? Tem uma parte que diz assim: quando estiver na montanha e olhando para baixo, verei um vale de flores que precisava de tempo para crescer. E eu vou te agradecer pela chuva, a dor e os dias de dor. E vou trazer isso à tona em uma oração de agradecimento. Obrigada, Jesus, por me manter lá. Você sabe exatamente o que eu preciso e plantou sementes, porque você é um bom Deus.
com um plano muito bom, e você segura meu mundo em um regador, para que eu possa ter paz, porque as flores crescem no vale. E minha gente, essa música é muito boa pra mim. Mas é uma música, eu vou mandar depois no grupo. E tem uma música que esses dias tá me fazendo, eu tô ouvindo muito ela, provavelmente vocês não conhecem, mas diz um pouco sobre você continuar apesar da dor, apesar dos espinhos, apesar de não se sentir confortável. Minha voz não tá muito boa e eu vou tentar cantar um pouco baixo pra minha mãe não brigar comigo. Mas enfim, vamos lá. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu com meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembra quem tu és de novo. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu com meu barco estou à deriva. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e me impeça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa a porta e se eu quiser fugir, me lembra quem tu és. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Amém. Amém, amém. Ô, minha gente, aproveitando que tá todo mundo aqui, eu tava falando com a Claudiane e as meninas colocaram um hino aí no chat que eu fiquei tentada a cantar. Vocês suportariam ouvir a minha voz por mais um minutinho? É aquela ainda que vou sair da chamada, não. Vou sair da chamada, não. Essa mesmo. Ai, gente, não dá. Eu fiquei aqui, né? Vocês sabem que pra eu cantar tem que ter alguma coisa, né? Só se for um milagre mesmo. Primeiramente, perdoem minha voz, né? Mas eu acho que ele é um hino que se encaixa perfeitamente com a palavra e não só com a palavra, mas com tudo que foi falado, né, desde o início do culto. Não peguei a parte inicial, né, da oração, mas ele é um hino que fala bastante com a gente e é um hino que ele é meio que uma oração também,
né? É uma conversa com Deus. Então, eu vou louvar. Como ele repete, ele só faz repetir na segunda parte, então eu vou cantar só a primeira parte. Chora e liga a câmera, Lady. Não me façam rir, gente, pelo amor de Deus. O nome do hino eu vou colocar aqui é Palavras de Lauriette. Eu não vou ficar olhando o chat, vou fechar aqui, porque se eu ficar olhando pro chat, eu vou ficar lendo a conversa das meninas e eu não quero ler. Enfim. Perdoem a voz, tá, gente? Porque uma hora dessa... Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Amém. É isto, e eu acho que esse hino se complementa bastante, né, com a palavra, porque diversas vezes, quase que não saía. Às vezes a gente não tem nem o que falar, mas a Bíblia ela fala, né, que o Senhor ele utiliza-se do Espírito Santo para traduzir as nossas lágrimas, né, nossos gemidos inexprimíveis. E por mais que às vezes a gente não tenha nem o que falar, o Senhor ele entende cada lágrima que a gente está chorando, e o Senhor entende até o nosso silêncio, né? E são nesses momentos que realmente o Seu poder ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que a gente está sentindo e naquilo que estamos passando. É isto, gente. Amém. Desde já, muito obrigada a todas que estiveram aqui. Algumas meninas já saíram, mas que o Senhor continue ajudando, né, a cada uma de nós, que nós cada dia mais, né, possamos buscar a face do Senhor. Amém? Nina, você está aí? Tá tão caladinha? Nossa chefe Purple. Ou ela está... Amiga, ela orou iniciando. Ela orou iniciando, foi mentira. Passada, olha pra isso. Eu já ia mandar ela... Como é que se diz? Ela orar. Passada. Gente, Karen, pode orar, por favor? Apresentando o potinho, né, dos pedidos de oração, né, que também contém o nome de vocês. Apresentando também o retiro, né, da FEFIC, que as meninas sempre pedem oração. Não lembro se teve mais algum pedido no grupo, mas se tiver, já ora também pelos pedidos de oração. Desde já, agradeço, né, a todas. A Fernanda que nos trouxe essa palavra maravilhosa nesta noite, né, que o Senhor continue te usando e saiba que você será sempre bem-vinda a nossa mais uma lapada mansa, né?
com essa voz aveludadazinha, esse sorriso que chega na orelha, que tampa os olhos que nem aparece, mas que quando abre a boca para falar da palavra, é um chicote que só Jesus. Mas se o Senhor manda é porque nós estamos, né, precisando. Orar pela Bia, é verdade que ela fez cirurgia ontem não, foi quarta-feira que ela fez a cirurgia. Ela já tá de alta, né? Mas que o Senhor continue dando uma boa recuperação, né? A ela. Karen? Você falou em orar pela retiro de quem? Retiro FEFIC? É de ficção cristã. Ah, sim, ok. Retiro FEFIC e Bia, não é isso? Bia, o Pérolas. Tudo, né? Os pedidos de oração. Ah, certo, ok. Nosso pote de oração, ok. Coloquemos em oração, fechando nossos olhos e pensando quão bondoso o Senhor tem sido conosco, mesmo quando a gente não entende. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, né? Por cada desafio, todos os dias, mesmo que seja mínimo, Senhor. O Senhor está conosco e o Senhor não dá aquilo que queremos, né? Mas aquilo que a gente necessita, né? Porque todos os dias a gente vem a depender mais do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Mesmo que, claro, nem tudo vai conseguir conforme a nossa vontade, e é dessa maneira, porque o Senhor sabe o melhor para nossas vidas. Mas que, acima de tudo, o Senhor esteja no controle de nossas vidas, que a gente dê espaço a cada dia mais para o Senhor entrar. Mesmo que a gente tenha que chorar, e mesmo que a gente tenha que passar por dores, a gente não vai ser isento de ter dores, né? Como o Senhor falou, Pai. O Senhor não veio para trazer a paz, mas o Senhor veio para trazer a espada. E agradecemos, Pai, por estar conosco todos os dias com essa espada, Senhor. Nos ajudando, Senhor, a cada dia mais com os nossos fardos, nos ajudando contra as batalhas, Senhor. Porque o Senhor sabe os pontos fracos, o Senhor sabe daquilo, né, que os nossos espinhos da carne, aquilo que nos mantém independentes do Senhor. O Senhor sabe quais são, Senhor. O Senhor sabe justamente aquele espinhozinho ali que está bem presente, pode ser pequeno, pode ser grande, independente, Pai. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece como ninguém. Desde já, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui que está sendo representada, cada pérola, Pai. Aquelas que não puderam vir também está conosco, Pai. Mas que o Senhor continue abençoando, Pai. Que o Senhor esteja ali cuidando, Pai, das tuas filhas, Senhor. Nos orientando, nos ajudando mais. Todas que estão precisando de um auxílio espiritual a mais. A todas que estão precisando, Senhor, a cada dia mais parar, Senhor, um tempo, falar mais com o Senhor, porque a rotina está sendo puxada, porque as responsabilidades estão aí cobrando, Senhor, mas que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a permanecer em Ti nesses momentos de cobrança, mesmo com aquilo que quer nos tirar, Senhor, né, dos momentos com os seus mínimos detalhes, Senhor, e não ver beleza na vida, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que o inimigo, ele quer cada vez mais tornar os nossos dias automáticos, Pai. Mas que o Senhor, né, nos ensine a perseverar, Pai, diante dessas rotinas puxadas, diante das responsabilidades, diante dos momentos ruins, das angústias, de tudo que passa na nossa mente, Pai, que nada nos paralise, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo potinho de oração, por todas as coisas, por todas as pérolas, por todas que estão aqui ou que não estão presentes, que o Senhor cuide de cada uma, do coração de cada uma, da mente de cada uma, do físico, do mental, de tudo, Senhor, saúde. Eu oro por Bia, que precisou realizar uma cirurgia, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, da filha do Senhor, nesse momento, que ela se recupere maravilhosamente bem, que o Senhor esteja cuidando, Pai, dando forças para revitalizar cada dia mais, que ela, o Senhor cuida por inteiro, o Senhor sabe das necessidades dela, e em nome de Jesus. Que tem acontecido tudo perfeitamente bem, conforme o Senhor quis que acontecesse,
e uma boa recuperação para ela. Além disso, Senhor, eu oro pelo retiro que vai acontecer, que o Senhor esteja abençoando, que seja um momento do Senhor, Pai. O Senhor esteja ali abençoando, cuidando, Pai, para que cada vez mais, né, para que todas as pessoas que estarão envolvidas ali, Pai, todos os ministérios que estarão envolvidos, que o Senhor esteja abençoando a mente de cada um, de cada dirigente, de cada líder, e que o Senhor esteja cuidando, Senhor, Pai, e capacitando, Pai, todas as pessoas que estarão envolvidas nesse retiro, Pai. E abençoa a vida de todas aqui, Senhor, e todas tenham uma ótima noite de sono, Senhor. O Senhor sabe, Deus, de tudo que a gente necessita para amanhã, que o Senhor revitalize nosso sono, que a gente durma bem, que a gente descanse bem, Pai, que a gente se deite, porque o Senhor está conosco todo momento. O Senhor venha nos ajudar, Pai, a ter um ótimo final de semana, uma abençoada semana com o Senhor, Pai, nos lembrando sempre da beleza, Pai, oculta que o Senhor nos reserva todos os dias, Pai, e a graça do Senhor na nossa vida todos os dias, Pai, não deixar cair na rotina, Senhor, não deixar cair no automático, Pai, porque em algumas situações, Pai, ou a maioria das vezes, se a gente não dedicar tempo ao Senhor, Pai, o que vai acontecer com o relacionamento da gente, Pai? Com a nossa intimidade com o Senhor, Pai? Se a gente não cuidar dos pequenos detalhes, Senhor, da rotina, Senhor, a gente vai ser consumido pela rotina, Pai, mas não deixe isso acontecer, Senhor. Não deixa, Pai, isso acontecer com nenhuma de nós, Pai, que a gente permaneça firme, Senhor, porque a gente sabe todos os dias o quanto a gente precisa da presença do Senhor todos os dias, Pai. E às vezes até um pedido de socorro, Pai. Até o pedido de socorro, porque a gente precisa, Pai, a gente não é nada. Pode ter todo o sucesso do mundo, pode ter o melhor cargo profissional do mundo, mas nada substitui, Pai. Nada substitui todo o dinheiro do mundo, qualquer coisa nessa terra, não substitui, Pai. Não substitui a presença do Senhor nas nossas vidas, Pai. Então, por favor, Senhor, não deixa a gente ser consumida pela rotina, pelas responsabilidades, pelas pressões, pelas cobranças, Senhor. Porque isso nos consome, Pai, e a gente quer mais do Senhor, quer mais, mas a gente se cobra por não dedicar mais tempo do que a gente dedica. Então, por favor, Senhor, vem nos ajudar, Pai, diante dessas circunstâncias, Pai, daquilo que a gente se cobra, daquilo que a gente se sente mal, de não ter dado o suficiente, porque nada se compara, Pai, nada vai ser comparado àquilo que o Senhor reservou pra gente, daquilo que o Senhor fez por nós, mas que a gente se mantenha firme, Senhor, em nome de Jesus. Amém.